Olá, caros discentes. Eu sou a professora Cláudia Maria da Silva Santos e irei ministrar a disciplina de Educação, Saúde e Meio Ambiente. Queridos discentes, o mundo todo está passando por um momento muito delicado. Agora só nos resta orar e pedir a Deus com fé e esperança que os especialistas da saúde possam descobrir a cura para essa pandemia. Devemos nos cuidar e seguir o conselho da Organização Mundial da Saúde, que é ficar em casa. Então, fiquem em casa e fiquem com Deus. Antes de começar a explicar o conteúdo, eu vou apresentar o plano de curso. Então, o curso de graduação, licenciatura em Pedagogia, semestre 2021. Disciplina Educação, Saúde e Meio Ambiente. Carga horária 60 horas. Professora Cláudia Maria da Silva Santos, mestre. Titulação. Ementa a trajetória da educação ambiental, a pesquisação em projetos de educação ambiental, conteúdo teórico, conceitual e metodológico de diferentes níveis de organização e dimensões do processo de saúde e doença, análise e estudo do ser humano como resultado das interferências endógenas e do meio ambiente, fatores determinantes da saúde e da aprendizagem, aspectos biológicos diretamente envolvidos no trabalho escolar, escola, saúde e sociedade. Diferentes abordagens da educação e saúde, conceito de saúde e meio ambiente como fator determinante e condicionante de saúde. Objetivo geral: analisar a trajetória da educação ambiental, a pesquisação em projetos de educação ambiente e diferentes abordagens da educação e saúde. Os objetivos específicos são os seguintes: refletir sobre a trajetória da educação ambiental, compreender a importância do estudo da pesquisa, da ação em projetos da educação ambiental e diferentes abordagens da educação e saúde. Levar o aluno a reconhecer-se como um ser no mundo e refletir sobre o conceito de saúde e meio ambiente. Conteúdos programáticos que iremos trabalhar no decorrer da disciplina. Foram 4 unidades. Na unidade 1, falaremos da integração entre as políticas de educação e saúde. Na unidade 2, educação permanente dos profissionais da saúde e da educação. Na unidade 3, foram as tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da saúde. Unidade 4, conceito e concepções de educação ambiental. Os recursos didáticos: vídeo-aula, apostila, notebook e textos complementares. Sistema de avaliação: os alunos serão avaliados através da realização de atividades, tais como avaliação individual, questionário e fórum. Estará automaticamente aprovado o aluno que tiver média igual ou superior a 7. Ficará para a prova final o aluno que tiver média igual ou superior a 4 e inferior a 7. Estará automaticamente reprovado o aluno que obtiver média inferior a 4. E estará automaticamente reprovado o aluno que obtiver acima de 25% de faltas. Referências bibliográficas. Coloquei várias referências. Vou destacar aqui algumas, que é o Alarcão, onde ele fala sobre a formação reflexiva dos professores e estratégia de supervisão, em 1998. O Albuquerque, que fala sobre o lugar da escola no planejamento educacional, contextos e conceitos necessários à competência da profissão docente na saúde e no meio ambiente. Salles, em 2007, fala sobre a formação e prática docente na saúde e no meio ambiente. O Andrade, ele fala sobre, em 2006,
sobre um desafio para o Sistema Municipal de Saúde e a saúde em debate. O Andrade fala, em 2000, fala sobre considerações gerais sobre as problemáticas ambientais. E o Brasil, 2000, ele dispõe sobre a educação ambiental, Política Nacional de Educação. Então foram essas referências e que vocês poderão estar dando também uma lida no próprio plano de curso que está no kit. Bom, começaremos agora a apresentar a primeira unidade. A primeira unidade é a integração entre as políticas de educação e saúde. Também nessa unidade vai haver a participação de alguns teóricos falando sobre esse tema abordado. O Brandão, em 1995, ele já começa definindo a educação. Ele diz que a definição de educação é mais complexa e abrangente. Entende a educação como um processo de humanização que se dá ao longo de toda a vida, de muitos modos diferentes, ocorrendo em casa, ocorrendo na rua, no trabalho, na igreja, na escola e entre outros lugares. Já o Gadot, em 1990, ele diz que, além de um processo infinito que acontece em múltiplos espaços e diferentes situações da vida, compreende-se que a educação está ligada à aquisição e à articulação do conhecimento popular e científico, entendido como uma reorganização, incorporação e criação do próprio conhecimento. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, ela definiu a saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Bem-estar que entrega os níveis biológico, psíquico e social, que só poderá ser alcançado quando o indivíduo se formar numa sociedade que lhe permita seu desenvolvimento educacional. Paralelo, em 1987, a educação e a saúde são práticas sociais que sempre estiveram articuladas. Compreende-se assim que a saúde e a educação são inseparáveis e interdependentes, pois para se ter educação, precisa-se ter também saúde. Ao mesmo tempo em que a saúde só é alcançável quando se tem uma boa educação. Ambas, como necessidades sociais, têm um caráter político-social polêmico, por serem consideradas direito do povo e dever do Estado, destinadas a grandes massas, sem diferenciações, porém são privadas e públicas, acarretando diferenças nos princípios de ação. Ao colocar em cena a integração de políticas de saúde e educação, partimos de um olhar sobre esses dois campos em uma perspectiva ampla. Paulo Freire, em 1979, ele diz que, nesse sentido, assumimos uma compreensão de educação como um processo dialógico, problematizador, reflexivo e emancipatório. Lima, em 2008, fala sobre reflexões essas apresentadas sobre saúde e educação, a considerar a escola como uma comunidade de aprendizagem e que nos traz a ideia de uma convivência carregada de historicidade. Historicidade, saúde e educação. Tem vivenciado aproximações e distanciamentos que são conformados por determinados contextos, configurando movimentos e aprendizagens. No Brasil, a educação e a saúde passam a fazer parte da agenda política nacional do governo na época de Vargas, operacionalizadas
por meio das ações de saúde escolar. Então, nas escolas do ensino público existiam pelotões de saúde com o objetivo de vigiar e ensinar hábitos considerados adequados à população. Na década de 90, com o fortalecimento da democracia e a conquista da ampliação dos direitos da cidadania do país, o trabalho educativo em saúde vivenciado na escola tem avançado através da incorporação de novas concepções teóricas da educação e da saúde, assim como na diversificação do seu campo de atuação. Esse avanço possibilitou a incorporação das práticas educativas em saúde no cotidiano didático-pedagógico das escolas, além de contribuir para uma crescente consolidação da cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e da Educação. Deste modo, apesar da concepção microbiológica ainda se mostrar hegemônica, pode-se identificar acúmulos consideráveis que potencializam a ação educativa em saúde nos espaços institucionais, tais como a disseminação na proposta de promoção de saúde no ambiente escolar, os parâmetros curriculares nacionais voltados para a inclusão no currículo dos temas transversais, que se trata de ética e cidadania, consumo e trabalho, multiculturalidade, meio ambiente, saúde e sexualidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, reforçou e ampliou os deveres das instituições públicas com a educação, basicamente com o ensino fundamental. Produção de material didático e formativo também foi importante, então na perspectiva de contribuir mais para a reflexão e para o resgate do protagonismo da escola e seu entorno na produção da saúde. Lima, em 2008, ele relata que a escola, para compor sua legitimidade social, necessita articular os conhecimentos ali construídos pelos estudantes ao saber fazer, ao saber ser e ao saber viver juntos. Tomando como referência 3 dos 4 pilares da educação do futuro apresentado por Poderores em 1996, com base no entendimento de que capacidades e conhecimentos somente têm sentido se estiverem ligados entre si. Entre os desafios postos à interação das duas políticas está a compreensão de que esses campos estão interconcentrados com a vida em sua complexidade e a ousadia de assumir em conjunto a gestão e a responsabilidade sobre esses movimentos, que não são necessariamente no plano da modicalização, conformando dimensões sociais, culturais, espirituais e também pedagógicas. A discussão do direito à educação, que se interface com o direito à saúde, ela pode ser percebida ainda por devir, como algo a ser conquistado. E, nesse sentido, a integração das políticas, elas podem constituir-se campo fértil de produção de novos movimentos que envolvam dimensões criativas e a configuração de processos pedagógicos que apontem para a superação do modelo da biomedicina na saúde e da pedagogia da transmissão da educação, promovendo assim a inclusão dos vários atores e atrizes que compõem a comunidade escolar como sujeitos protagonistas dessas ações, que são exatamente alunos e professores. Desenvolver estratégias que considerem a diversidade de saberes de comunidade onde se insere a escola e a unidade de saúde, tendo como aspectos fundantes
a dialogicidade criativa e a escuta sensível. Pode representar a possibilidade de elaborar um saber relacional, onde a cultura se constitui dimensões fundamentais. O Freire, em 2000, ele diz que é o mundo da cultura que se alonga, é o mundo da história, é um mundo de liberdade, é um mundo de opções, é um mundo de decisões, é um mundo de possibilidades, em que a decência pode ser negada e a liberdade é ofendida e recusada. Ao trabalharmos com essa dimensão, é necessário ter claro que respeitar a cultura não significa que não possamos nos mover para transformá-la. No momento em que as sociedades modernas começam a conviver com temas como democracia, cidadania, participação e controle social, a integralidade torna-se princípios e diretrizes imperativas. Então, as políticas públicas, a partir daí, essa temática passa a compor o nosso repertório e a integrar as agendas políticas de gestores e da sociedade civil. O direito universal à saúde é a educação. Adquire o significado como direito de cidadania quando reivindicado pela população, garantido na Constituição e operacionalizado pelas políticas públicas, com o objetivo de dar concretude aos compromissos assumidos. É, portanto, nessa perspectiva que se justifica a integralidade dessas políticas, ou seja, numa compreensão de que saúde e educação, como direito de cidadania, não podem ser concebidas de forma fragmentada. Mas a educação e a saúde apresentam características que as fazem também políticas de governo, as quais necessariamente não estão colocadas ao lado ou comprometidas com a população. No Brasil, por exemplo, a educação e a saúde, em lugar de significarem direitos de cidadania, eram utilizadas como instrumentos e estratégias para a obtenção de outros fins. No Brasil, a educação e a saúde passam a fazer parte da agenda política nacional do governo na época de Vargas, operacionalizadas por meio das ações da saúde escolar. Então, nas escolas daquela época, no ensino público, existiam pelotões de saúde, como já falei anteriormente, com o objetivo de vigiar e ensinar hábitos considerados adequados à população. Quer dizer que na época de Vargas já havia aquela preocupação com a saúde dentro das escolas e com a própria população. Então, desse modo, apesar de a concepção microbiológica ainda se demonstrar homogênea, pode-se identificar cúmulos consideráveis que potencializam a ação educativa em saúde nos espaços educacionais, que são as dimensões da proposta de promoção de saúde no ambiente escolar, são os parâmetros curriculares nacionais, notáveis para a inclusão, a lei de diretriz e base da educação e a produção de material didático informativo. As práticas educativas em saúde nas escolas, no sentido de incorporar a visão mais ampla da saúde, está voltada para a reflexão crítica da realidade, de fortalecer a autonomia dos sujeitos. O exercício da cidadania deve estar coerentes com os princípios éticos e políticos do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que defende a universalidade, equidade, integralidade e controle social, bem como com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, que norteiam a educação básica do país. A escola e a saúde é um item também que está dentro da unidade 1,
que ele diz que, partindo da constatação exposta na apresentação desse programa, de que as políticas de saúde e de educação vêm construindo, ao longo da história, aproximações e afastamentos, os quais têm produzido experiências que refletem encontros e desencontros. Passamos a refletir sobre o eixo, a escola e a saúde, procurando entender os movimentos realizados na escola, visando garantir cada vez mais aproximações. Então, tem que dar ênfase a isso aí, a relevância de que a escola e a saúde é um movimento realizado visando garantir a segurança e cidadania para a população. Quando a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional determinou como atribuição da escola a elaboração de forma participativa de seu projeto político-pedagógico, indicou uma nova perspectiva para a gestão e para o planejamento. Ele falou que a escola como centro de processo educacional, ou seja, como instância indicadora dos rumos das políticas educacionais. Então, vários mecanismos de descentralização foram criados nos sistemas para assegurar as condições materiais e institucionais para a sistematização de política com foco na escola. De acordo com os PCNs, os conteúdos escolares eles são considerados como meios para desenvolver capacidades de diferentes ordens. Essa foi uma mudança de enfoque, uma vez que nossa tradição pedagógica sedimentou a noção de que a incorporação de conteúdos é finalidade essencial do ensino. Então, a importância do conteúdo não é negada, mas ela é ampliada, de modo a influir não apenas conhecimento, fatos e conceitos, mas procedimentos, valores, normas e atitudes. Assim, os conteúdos foram organizados em 3 grandes categorias, que são os conceituais, que são os procedimentais e são os atitudinais. Os temas transversais também, como questão social, cruciais para a compreensão e crítica da realidade circundante, foram incluídos no ensino fundamental e médio com os seguintes objetivos. O primeiro objetivo foi propor o conhecimento de fatos e situações marcantes da realidade brasileira, de informações e de práticas que possibilitam uma participação ativa e construtiva nessa sociedade. O segundo objetivo foi desenvolver a capacidade de eleger critérios de ação pautados na justiça, detectando, rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim como criar formas não violentas de atuação a diferentes situações da vida. Porém, é preciso integrar saúde e educação em todos os níveis da prática escolar. E assim encerramos a nossa unidade.